A promessa é dívida. Ontem tivemos uma live muito especial com a doutora Fabiola e conversamos sobre acne da mulher adulta. Se você não conseguiu acompanhar a live, eu deixei ela salva aqui no canal e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês acompanharem. Nessa live a gente comentou um pouco das características, os tipos de tratamento. Conversamos também um pouco sobre a alimentação e a acne, respondemos um monte de pergunta e que pode ser a sua dúvida também. E eu fiquei devendo a parte nutricional de tratamento da acne da mulher adulta. E como a alimentação pode te ajudar a melhorar todos esses sintomas da acne. Vamos lá? E no finalzinho eu vou comentar com vocês um estilo de plano alimentar que vai te ajudar com a acne. Então, em primeiro lugar, foi o que eu disse na live de ontem, é mais importante quando a gente pensa em acne, ao invés de inserir algum suplemento, retirar alguma coisa da nossa alimentação. Uma alimentação equilibrada é muito melhor do que qualquer melhor suplemento. Então, em primeiro lugar, que você precisa tomar muito cuidado na tua alimentação é o uso dos refinados, dos farináceos e dos açúcares. Por quê? Essa classificação de alimentos, né, esse grupo alimentar, eles têm a tendência a aumentar a tua glicose sanguínea rapidamente. E sempre que a gente tem um aumento da glicose, a gente tem um aumento da insulina. A insulina, ela é um hormônio de construção, um hormônio de armazenamento. Então ela vai construir uma sinalização também que vai ajudar o teu corpo a produzir mais hormônios masculinos, os hormônios androgênicos. Esses hormônios masculinos, eles podem ser o gatilho para a tua formação de acne. Então eles vão aumentar a oleosidade da tua pele, né? Podem ajudar a aumentar a inflamação e pode ser o primeiro passo para você diminuir as acnes. Outro grupo alimentar que costuma ser extremamente inflamatório são os leites e derivados. Aqui no Brasil, a maioria dos alimentos, né, dos produtos lácteos, eles são derivados de uma vaca que se chama vaca tipo A1. E já foi comprovado que a proteína, né, a caseína dessa vaca, desse leite dessa vaca, se chama beta-caseomorfina 7. Ela tem muitas citocinas pró-inflamatórias, ou seja, sinalizam para o nosso corpo para fazer uma inflamação. Imagina você na tua condição já de uma pele mais acneica, né, de uma pele mais oleosa, consumindo com frequência esse tipo de produto. Vai aumentar ainda mais a tua inflamação e a formação de novas acnes. Muita atenção também se você costuma consumir whey protein. Por quê? O whey protein, ele tem um aminoácido, né, que é uma fração dessa proteína, que se chama leucina. E a leucina, ela é insulinodependente, ela precisa da insulina para ser degradada, diferente de outros aminoácidos. E aí a gente volta lá na primeira questão, né? Onde o excesso da insulina no corpo, ele ajuda a formar esses hormônios androgênicos. Então, os leites e derivados, né, tudo que contém a leucina, também pode não ser uma boa ideia para quem está querendo se livrar das acnes. Pensando já nessa parte da alimentação, você tem que observar muito se você não tem sensibilidades e alergias alimentares. Isso também vai ajudar a machucar o teu intestino e já é sabido hoje que o intestino se manifesta através da pele. Então, às vezes, alguma coisa que não está funcionando legal lá no teu intestino, você vai ver o reflexo na tua pele. Se você quer uma pele melhor, a gente precisa tratar, sim, o intestino. Eu queria falar também um pouco sobre deficiências de vitaminas. Algumas vitaminas e alguns minerais podem favorecer a formação de acnes. É um jeito do teu corpo te falar, olha, presta atenção aqui que eu tô deficiente. Então, se você já tem essa tendência genética, né, já tem todos esses aditivos aí ambientais e ainda uma deficiência nutricional, pode ser que a tua acne piore, tá? Eu vou falar agora um pouquinho sobre os nutrientes, né, e os manejos, né, os suplementos que podem estar envolvidos na melhora da acne. Então, o primeiro deles é o zinco. O zinco, ele ajuda a equilibrar esses hormônios androgênicos.
para pessoas com deficiência de zinco. Não adianta você que está com o zinco ótimo lá na dosagem do sangue tomar zinco, que não vai ter um efeito positivo na melhora da tua acne. Mas a maioria das pessoas tem deficiência de zinco porque o zinco ele está presente em alimentos contrário aos alimentos que favorecem a acne. Então, se a sua rotina alimentar é repleta por pães, biscoitos, bolachas, massas, as sobremesas, os açúcares, provavelmente você tem deficiência de zinco. E é legal dosar no sangue, averiguar o teu valor e aí sim fazer uma suplementação. Outra suplementação que eu gosto muito de utilizar em quem tem acne são o magnésio. O magnésio, ele acaba participando de mais de 300 reações químicas do nosso corpo. Então, provavelmente, se você está em deficiência, se você tem algumas queixas também relacionadas à saúde de pele, pode ser que o magnésio esteja faltando aí na tua composição. Temos alguns suplementos também que são inibidores de uma enzima que se chama 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela transforma a testosterona que nós mulheres produzimos naturalmente numa supertestosterona, que é a dihidrotestosterona. E aí, essa enzima, quando ela está extremamente ativa, ela faz essa conversão com muito mais velocidade. E aí, aumenta os androgênios e a pele piora. Então, algumas dicas, de inibidores de 5-alfa-redutase. O só-palmeto, Ganoderma lucidum, raiz de peônia e o alcaçuz. As dosagens e a indicação é muito particular, então você precisa sim do auxílio de algum médico ou nutricionista para te ajudar. As mulheres que também têm um ciclo menstrual bagunçado ou irregular podem usar também o óleo de prímula e o óleo de borragem. Eles ajudam essa liberação dos hormônios femininos de maneira mais equilibrada e podem colaborar para a redução dos hormônios androgênicos. O inibidor de aromatase é o DIN. Ele pode ser usado também para regular essa parte dos androgênios. E eu gosto sempre de associar boas fontes de proteína e colágeno. Sim, porque se a sua pele já está degradada, você precisa de proteínas, de aminoácidos para ajudar na formação e na manutenção desses tecidos. Então pensa só numa pele acneica que deixa muita cicatriz, que deixa muitas manchas, aquela inflamação. Então uma proteína, quando bem empregada, ela vai te ajudar com certeza. E o último tópico de tratamento das acnes são os probióticos. Você sabia que hoje em dia tem probióticos específicos para tratamento da acne? Então, lembrando lá naquele ponto de atenção que nós comentamos no começo do vídeo, que foi o intestino, a saúde intestinal, a gente não pode esquecer que a nossa pele também tem uma microbiota. E se a microbiota intestinal ela está bagunçada, desorganizada, provavelmente a tua microbiota de pele também. Então, os probióticos eles podem te ajudar muito nesse tratamento da acne. E agora sim, conforme prometido, eu quero explicar um pouquinho para vocês como organizar o dia alimentar pensando em melhora da acne. Então, já juntando essa questão toda de proteínas, ao aumento da glicose, a gente precisa de uma alimentação mais natural possível e mais livre de aditivos químicos, de alimentos ultraprocessados. Uma boa dica para café da manhã são os ovos, são uma maravilhosa fonte de proteínas e de gorduras boas. E você pode associar também a alguma frutinha que tenha um índice glicêmico baixo, que não vai aumentar essa glicose de maneira repentina, como o melão, o pêssego, a maçã. E se você quiser ainda potencializar essa estabilização dos andrógenos, você pode associar um chá, que a gente conhece também como chás que ajudam a equilibrar a parte hormonal feminina. O chá de hortelã, ele tem essa capacidade, o chá de uxi amarelo e o chá de unha de gato. No almoço e no jantar, nas refeições principais, a base da tua alimentação precisa ser os vegetais. Então você pode variar entre legumes e verduras cozidas e cruas e uma boa porção de folhas também. Lembre-se que essas fibras desses vegetais, elas são pré-bióticos, que são alimentos para as bactérias boas.
E falando das bactérias, nosso tratamento intestinal lá também tem que estar presente. Além dos legumes, né, das folhas e das verduras, você precisa também de uma boa fonte de carboidrato, mas que tenha uma liberação bem lenta dessa parte da glicemia, né, do açúcar desse carboidrato. Então, boas opções são os tubérculos. Então, lembre sempre da mandioca, batata doce, até mesmo a batata inglesa, mandioquinha, e para as mulheres que querem regularizar o ciclo menstrual, o inhame também é uma ótima opção. E para finalizar esse prato bonito que você já está imaginando aí na sua cabeça, uma boa fonte proteica. E se você puder escolher fontes de proteína de origem animal e que sejam de carne branca, melhor ainda. Já tem alguns estudos que comprovam que a carne vermelha também disparam citocinas inflamatórias em algumas pessoas. E como você não tem como saber se isso funciona bem para você ou não, se você não tem um teste genético, vamos optar pelas proteínas de carne mais branquinha. E os lanchinhos, né, os lanches intermediários. O interessante também é usar alguns antioxidantes, e a gente encontra esses antioxidantes em algumas frutas, como por exemplo as frutas vermelhas. O chocolate, o cacau, ele também é muito interessante, né? Então, o chocolate acima dos 70%, ele é cheio de flavonoides, né? Cheio de antioxidantes. Então, pode colaborar também se você é uma pessoa que tem um paladar mais puxadinho aí para o doce. As castanhas, como principalmente a castanha do Pará, ela contém selênio. O selênio participa também dessa parte de construção dos nossos tecidos, né, da nossa pele. Então pode ser uma boa opção para associar. E se você pensa em repor proteínas nesse horário, que tal fazer um shake com proteína vegetal ao invés de usar whey protein? É uma boa opção. Os chips de grão de bico, os chips de ervilha também pode ser uma opção de snack para quem tem um paladar mais salgado. Vocês viram que esse dia alimentar tem bastante variedade, você pode aproveitar os alimentos e fazer preparações diferentes, e você não usou nenhum tipo de refinado, nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de produto industrializado, e ele tá zero consumo de derivados do leite. Então, se você precisa de uma ajuda para montar essa rotina nutricional e para ter mais ideias de forma de preparo e de combinações para você dentro do teu objetivo, você precisa sim de uma consulta nutricional, porque aí tudo isso vai ser direcionado com as tuas necessidades. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem objetivo, mas como eu fiquei devendo isso para vocês ontem, eu decidi voltar e gravar tudo. Espero de verdade que vocês consigam executar essas dicas, consigam melhorar o dia a dia alimentar de vocês. E se precisarem de ajuda, tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada! Tchau, tchau!